que eu sei sobre o protestantismo é que é uma religião em contestação contra a Igreja Católica. Eles são conhecidos mais como evangélicos no Brasil, mas, no entanto, essa denominação não é muito correta, porque os verdadeiros protestantes são formados por vários ramos, como o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, e a autoridade maior dessa religião é a Bíblia Sagrada. Não existe uma autoridade terceirizando, como existe na Igreja Católica, diferente. O culto, os ritos principais dessa religião são os cultos com hinos e mensagens, e tem também o batismo, que é igual na Igreja Católica. O que eu sei é isso. E que mais ou menos 22% da população brasileira é protestante. E a maior visão deles é de protesto contra a Igreja Católica, e eles se acham no direito de interpretar a Bíblia Sagrada. Em relação à influência do protestantismo na sociedade atualmente, a minha opinião é de que há uma influência boa, por conta de que qualquer religião, também como a Igreja Católica, o protestantismo, tem como missão educar as pessoas para com moral, ética, para que as pessoas consigam viver em sociedade. No entanto, eu acho que em relação aos evangélicos, que é uma linha do protestantismo, eu acho que há um certo fanatismo em relação à igreja por conta dessa liberdade que eles têm de interpretar a Bíblia Sagrada. E uma outra questão é a questão da intolerância em relação à diversidade religiosa que há. A IPDA é uma igreja muito rígida, e para a gente poder fazer parte da congregação, nós precisamos passar por um processo de transformação, tanto espiritual como visual também, né? Então, a IPDA é o seguinte: quando eu entrei lá, eu andava enfeitada igual a árvore de Natal. Usava colares, brinco e tudo mais, mas eu não me sentia feliz, só me achava enfeitada e bonita. Só que é o seguinte, é um processo muito grande de transformação para fazer parte dessa doutrina, porque ela é muito rígida. O Espírito Santo de Deus, no momento em que eu entrei ali, que eu senti desejo do meu coração fazer parte dessa igreja, ele já foi me moldando, me transformando, tirando de mim, né, colocando assim o desejo de não usar mais aquela coisa. Eu me sentia envergonhada de estar usando brinco, de estar usando certo tipo de roupas. Aí ele foi trabalhando na minha vida, tanto espiritual, né, como em todo o meu ser, para eu poder fazer parte dessa doutrina. Aí quando eu me vi, eu já estava me vestindo igual a eles, né, com roupas mais puxada para o lado da IPDA, para o lado da doutrina da igreja, né? Porque isso não é por causa da igreja, da doutrina da igreja. Ai, errei. Olá, eu sou o Pedro Abraão e estou aqui com o Ricardo da Igreja Batista Central. Então, Ricardo, poderíamos dizer qual que é a missão da igreja protestante e quais são seus valores? Bem, Pedro, bom dia. Vamos poder estar aqui respondendo essa pergunta e esclarecendo um pouquinho da nossa fé. A igreja protestante ela é uma igreja genuinamente cristã, tem suas origens, né, nos primórdios do cristianismo, e nós temos como missão principal o levar o Evangelho de Cristo e as suas verdades aonde eles não foram alcançados ainda, não foram pregados ainda. Essa é a missão principal da igreja. Qual foi a outra parte da pergunta? Quais são os seus valores? São valores genuinamente cristãos. Valores de... quando a gente fala valor, não estamos falando de valores espirituais, estamos falando de valores sociais, valores que são práticos no nosso relacionamento
né, dia a dia. Então, são os valores da honestidade, do amor ao próximo, do perdão, de reconciliação, são os valores ditos, os valores cristãos. Essa é a nossa fé. Bom, muito obrigado. Agora, uma última pergunta. Qual a imagem que a igreja evangélica visa passar? Bem, a igreja evangélica ela evoluiu nessas últimas décadas. Nós tínhamos uma visão muito limitada, muito fechada. A igreja era muito fechada em si mesma. Era pequena, nós éramos minoria. Hoje a igreja cresceu. Nós somos um percentual grande da população, um percentual grande dos eleitores. E a mensagem, eu acho que a visão, a imagem que a igreja evangélica, a igreja protestante deve passar, deve buscar passar, é a imagem de uma igreja que preserva valores, que preserva virtudes, mas consegue andar lado a lado com o seu tempo. Ou seja, estamos no século XXI, não podemos andar como se estivéssemos no século I. Né? Nós temos que entender a evolução da própria sociedade e nos adaptar a essa evolução, preservando nossos valores. Certinho, muito obrigado, Ricardo. Eu agradeço. Bom dia, sou o Pedro, estou aqui com o pastor José Silveira. Vou fazer umas perguntas para o senhor. Qual a missão da igreja protestante e quais são seus valores? Fazer a obra de Deus com amor e carinho. E qual a imagem que a igreja evangélica visa passar? É só buscar as almas para o reino de Deus. Muito obrigado.